Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Zacarias, o pai de João, repleto do Espírito Santo, profetizou, dizendo: Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque a seu povo visitou e libertou. Fez nascer para nós uma força de salvação na casa do seu servo Davi, como tinha prometido desde outrora, pela boca dos santos profetas, para nos salvar dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos odeiam. Ele usou misericórdia para com nossos pais, recordando-se de sua santa aliança e do juramento fez a nosso pai Abraão, para conceder-nos que, sem temor e libertos das mãos dos inimigos, nós os sirvamos com santidade e justiça, em sua presença todos os nossos dias. E tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, pois irás diante do Senhor para preparar-lhe os caminhos, anunciando ao seu povo a salvação pelo perdão dos seus pecados. Graças à misericordiosa compaixão de nosso Deus, o sol que nasce do alto nos visitará para iluminar os que jazem nas trevas e nas sombras da morte, e dirigir nossos passos no caminho da paz. Essas são as palavras de salvação. Glória a vós, Senhor. Zacarias, o pai de João, repleto do Espírito Santo. Sim, Zacarias repleto, cheio do Espírito Santo, sabe por quê? Porque Maria, cheia de graça, estava na casa dele. Porque Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Quando Maria disse Shalom, e João também ficou cheio do Espírito Santo, pulando de alegria na presença do Salvador. Nós vamos refletir sobre a presença do Espírito Santo no Advento, durante todo esse tempo. Como o Espírito Santo desceu sobre Maria, ela ficou cheia do Espírito Santo, e a sombra do Altíssimo cobriu a ela. E como já falei, quando ela foi visitar Isabel, ela ficou cheia do Espírito Santo e o neném também. Então, aquele tempo da visitação, aqueles meses que Maria ficou ali, na casa de Zacarias, ajudando, cuidando, servindo, cozinhando, limpando, costurando, era um tempo em que o Divino Espírito Santo estava agindo com muita força. José também ficou cheio do Espírito Santo quando Maria voltou, porque ela impôs as mãos. Então, o que aconteceu com Zacarias? O que aconteceu com José e Isabel e João, neném? O que aconteceu? Ficaram cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo penetrou no ser destas pessoas. Passaram a ser inspirados. Você lembra daquela passagem em que Jesus disse: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Espírito Santo me ungiu, o Espírito Santo enviou-me para anunciar a boa notícia. Então, muita boa notícia estava acontecendo na casa de Zacarias durante meses, porque o Espírito estava sobre Maria. A boa notícia foi anunciada aos pobres,
foram sarados os contritos de coração, anunciou a libertação, e um ano da graça, bênçãos, aconteceu por causa da presença do Divino Espírito Santo soprando ali. Daí nós entendemos a profecia, a mensagem de Zacarias, uma oração muito inspirada, e nesta oração ele enfatiza Jesus que estava no ventre de Maria. Ele diz: bendito seja o Senhor Deus Pai, porque a seu povo visitou e libertou, através do nenê que estava sendo formado no ventre, fez aparecer para nós a força da salvação. Zacarias está falando, inspirado pelo Espírito Santo, de Jesus, de Nossa Senhora grávida, como tinha prometido desde outrora, pela boca dos seus santos profetas, para nos salvar dos nossos inimigos e da mão de todos os que odeiam. Deus Pai usou de misericórdia para com nossos pais, recordando-se da sua santa aliança e do juramento que fez a nosso pai Abraão, para conceder-nos que, sem temor e libertos das mãos dos inimigos, nós os servamos com santidade e justiça. Deus veio nos visitar para que nós possamos a ser servos na presença de Deus todos os dias. E depois Zacarias fala sobre seu filho João. E tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, pois irás diante do Senhor para preparar-lhe os caminhos, anunciando ao seu povo a salvação pela graça dos seus pecados. E mais uma vez, Zacarias não fala de João, mas ele fala de nosso Deus. Graças à misericordioso compaixão de nosso Deus. O sol que nasce do alto nos visitará. Ele está falando daquele que é a luz do mundo, Jesus. O sol que nasce do alto para nos visitar, para iluminar os que jazem nas trevas e nas sombras da morte, e para dirigir nossos passos no caminho da paz. A presença do Espírito Santo é importante, porque nós conseguimos distinguir o que Deus está querendo, reconhecemos a graça, escutamos a voz, nós recebemos um presente, a força do Divino Espírito Santo dentro de nós, e esta força do Espírito Santo é a nossa proteção contra as tentações e as sutilezas que vêm. É um tesouro. Nós, com a vida espiritual, nós, com a vida do Divino Espírito Santo dentro de nós, existe esta força divina que veio sobre Maria, sobre Isabel, João, Zacarias e José. A força do Divino Espírito Santo. E estas pessoas ficaram cheias do Espírito Santo, quer dizer, a plenitude do Divino Espírito Santo para dar a força. Deu a força para Maria e José, na véspera do nascimento, fazer aquela viagem de mais ou menos 100 quilômetros, não é? Com todo o desconforto de uma gravidez, a força. O Divino Espírito Santo movia as pessoas, se inspirava as pessoas. E mesmo na dificuldade daquela caminhada, ela tinha uma paz, uma consolação, uma força divina para fazer aquela viagem. As coisas eram direcionadas e foram direcionadas a um presépio, e os bons frutos sempre estavam em Maria e José, na véspera do nascimento. Pelos frutos
conhecereis. Os frutos do Espírito Santo é caridade, é alegria, é paz, é paciência, é afabilidade, bondade, fidelidade, brandura, temperança. Então podemos imaginar aquela viagem para Belém, pessoas louvando a Deus. Por exemplo, neste salmo, ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. Já pensaram? Fazendo uma viagem, cantando, ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. De geração em geração, eu cantarei a vossa verdade, porque dissestes, o amor é garantido para sempre, e vossa lealdade é tão firme como os céus. Esta força, o Espírito Santo, é uma pessoa, e essa pessoa é consolador, é santificador, ele nos inspira, ele é nosso advogado. Na hora da dificuldade, somos protegidos. Nós somos animados e transformados pelo Divino Espírito Santo. Se protegidos, vida nova, somos vivificados pela ação do Espírito Santo, porque ele revela para nós a palavra de Deus. Ele inspira cada um de nós. O Divino Espírito Santo é um fogo, é uma luz, é vida, é amor divino, é uma plenitude, é uma união. Tudo se harmoniza pela ação do Divino Espírito Santo. O Espírito da verdade é um vento que sopra onde quer. A força espiritual que vem de uma vida nova e uma água viva que tira a nossa sede. Uma água que está correndo, jorrando. E a pessoa cresce na santidade, a pessoa cresce na fé, esperança e na caridade. A pessoa deseja servir pela ação do Espírito Santo. O Espírito Santo nos dá os dons e nos impulsiona para os ministérios, onde Deus cresce, o eu vai diminuindo. O Espírito Santo colabora com a vinda do reino de Deus. Se a vida passa a ser cristocêntrica, é pela ação do Espírito Santo. O Espírito Santo nos faz lembrar que somos filhos de Deus, que Deus é Pai, e clamamos papai, paizinho. O Espírito Santo coloca Jesus no centro da nossa vida. Eu leio uma passagem de um diretor espiritual fabuloso. O Espírito Santo instrui, move, robustece o homem, orientando-o para uma vida divina cada vez mais pujante, cada vez mais forte espiritualmente. O crescimento da graça ultrapassa absolutamente as exigências e as forças naturais do homem. Nem a inteligência, nem a vontade, pelo seu próprio esforço, pode levantar o homem à esfera luminosa da graça. Só o Divino Espírito Santo é capaz de introduzi-lo na comunhão do Deus vivo, pela inserção progressiva em Jesus Cristo, comunicando-lhe, consequentemente, uma satisfação interna espiritual. O grande segredo do Advento é a força e a ação do Divino Espírito Santo. Abaixe sua cabeça e faça sua oração. E faça um convite. Vem, Divino Espírito Santo.